aos primeiros sintomas que tiver de dor nos olhos, dor de cabeça, dor no corpo, de febre alta principalmente, procurar uma unidade básica de saúde que nós temos disponível em todas as nossas 479 UBSs, nas nossas UPAs, nas nossas AMAs 24 horas, nos nossos prontos-socorros. Nós temos disponível o teste rápido para dengue, né? E temos lá o tratamento que a pessoa precisar e o médico para poder fazer as orientações e o monitoramento dos casos que porventura forem positivos. Agora, em relação à dengue no estado de São Paulo, já são mais de 514 mil casos confirmados e mais de 500 mortes confirmadas. O governo paulista já decretou emergência para dengue desde fevereiro, porque assim as respostas de combate à doença ficam mais rápidas. A região com maior preocupação é a região de São José do Rio Preto, no interior do estado, pessoal. Valeu, Guilherme. O pico não foi exatamente em março e abril, porque até esticou, né? Se esperava que no ano passado que fosse até abril no máximo, e a coisa deu uma esticada, os casos se avolumaram, os hospitais ficaram cheios, com a loucura. É o que a gente torce para que não aconteça. Enquanto a vacina não está à disposição, espera-se que seja no ciclo de 2026, né, Zaidan? Que no Butantan já tem a liberação da Anvisa, que a produção seja suficiente para poder vacinar todo mundo que precisa ser vacinado com uma dose só, né? Pô, formidável, né? Dose única, com produção em larga escala, aquilo que a empresa japonesa não consegue, então é muito restrita a oferta. Essa é a expectativa já há alguns anos, né? Inclusive agora avança também a vacina contra a chikungunya, né, Ronald? Isso, a vacina e disponibilizada. A aprovação está aí, né? E é uma doença que atinge principalmente o Norte e Nordeste de uma maneira mais intensa, e tendo a vacina, claro, uma perspectiva de diminuição nesses números. Zaidan, vou tentar encontrar um pouco mais de tempo amanhã, porque o assunto é importante, mas ontem uma manifestação lá na frente da Câmara Municipal, do lado de dentro, do lado de fora, a votação do reajuste dos servidores, que vão ter um reajuste abaixo da inflação, ou seja, vão perder dinheiro do ano passado para cá, 2,6%. Isso é um detalhe, mas o outro detalhe, aliás, é o mais importante dos detalhes, mas o circo também montado lá dentro com discursos absolutamente lamentáveis de parlamentares que foram eleitos para entrar num embate ali com os servidores de uma maneira absolutamente ideológica. Opa! Combinado, Ronald. Vamos tratar disso amanhã. Não. Hora que você quiser, a gente fala a respeito. Boa, a gente fala no primeiro bloco amanhã, sem dúvida nenhuma. Zaidan, Manuel, um grande abraço para vocês. Amanhã estamos de volta. Valeu. Abraço, Ronald, Beatriz. Até amanhã. Valeu. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17 horas está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você.
Hoje, até às 7 da noite, tem jogo do Corinthians na rede e você vai acompanhar, como sempre, em todo o Brasil. Aqui na Rádio Bandeirantes, você ligado no futebol com bola rolando. Então, o Esporte em Debate vai até coladinho. Assim que a bola rolar, você terá o jogo aqui na Bandeirantes. Fala, galera de hoje. Quando Gé retornar de lesão, ele já volta com status de titular. Na sua opinião? Opine 971021493. O Gé não volta neste próximo jogo. A Ponte joga sábado agora, 5 da tarde, contra o Confiança. No outro final de semana, a Ponte vai enfrentar o Anápolis. Aí o time da Macaca terá de volta o Gé. 971021493. Opine, você que é Ponte Pretano. Desde abril de 2024, 6 profissionais passaram pela função de treinador no Brinco de Ouro. Além de Marcelo Cordeiro, auxiliar da casa, Guarani contou com Claudinei Oliveira, Júnior Rocha, Pintado, Alan Al e Maurício Souza. Dos 6 citados, qual você mais gostou e qual que você menos gostou? Opine 971021493. É o WhatsApp para você mandar mensagem de texto e mensagens de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. 971021493. Vamos às pautas da Ponte para o programa de hoje. Vamos ouvir Toró. Comenta sobre o apoio da torcida na linha do trem no duelo contra o Retrô. Esse jogo a Ponte não pôde vender ingressos porque cumpriu uma pena imposta por causa de tumultos entre torcedores da Ponte e Polícia Militar no derby de outubro do ano passado. E vários torcedores, sem poder entrar, recorreram à linha do trem para ver uma parte. Porque quem está na linha do trem só enxerga metade do gramado. Então eles assistiram metade do jogo. Jean Dias é absolvido pelo STJD e está liberado para a sequência da Série C. Atacante foi julgado nesta quinta-feira pela expulsão na Copa do Brasil, quando deu um puxão no árbitro da partida contra o Concórdia. Jean Dias viaja com a delegação e fica à disposição de Alberto Valentim. Elenco da Ponte finaliza a preparação para o duelo contra o Confiança. Partida marcada para este sábado às 5 da tarde. A viagem será amanhã para Aracaju. Logo na sequência, o treinamento. E aí, no sábado, 5 da tarde, acontece o jogo com transmissão ao vivo e de graça na tela da Band. E esparrama a notícia. Coloque nos grupos de WhatsApp e também nas redes sociais. Única mudança de Alberto Valentim na equipe titular deve ser na zaga, com Simon entrando no lugar de Darley Santos, substituído com dores na coxa no primeiro tempo no último duelo contra o Retrô. Darley foi vetado pelo departamento médico. Danilo Barcelos e Gé, também no departamento médico, seguem como desfalques para Alberto Valentim. Existe a possibilidade da dupla retornar na quarta rodada contra o Anápolis no Majestoso. Após empate por 1-1 com o Coritiba, Ponte pode garantir na próxima rodada a classificação para as quartas de final da Série B do Brasileiro Sub-20.
Em terceiro lugar, no grupo B, Macaca garante vaga no mata-mata em caso de vitória sobre o Avaí em Itapira, na próxima quarta-feira, às 15h. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Valentim segue com dupla vetada pelo departamento médico. E tem as pautas do Guarani, notícias que não tem, que você vai acompanhar e inclusive pode opinar também, igual as pautas do dia e também as nossas enquetes. Vamos falar do Guarani. Guarani chega à 5ª troca de técnico em intervalo de 1 ano. Média aproximada neste período é de uma troca a cada 11 jogos. Em tempo corrido, o Conselho de Administração muda de treinador a cada 73 dias, cerca de 2 meses e meio. Diretoria do Guarani define Marcelo Cordeiro como técnico para a partida contra o Caxias. Permanência de Cordeiro no comando passará pela atuação e o resultado da equipe no Rio Grande do Sul. De acordo com o portal de transparência do clube, salários e direitos de imagem do elenco estão em dia na temporada 2025. Destaque do portal carlosbatista.com.br. A trajetória de Marcelo Cordeiro, novo comandante bugrino. E tem as notícias do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Sob o comando de Zubeldia, São Paulo alcança sua maior sequência invicta na história da Libertadores. Vitória sobre o Libertad por 2-0 no Paraguai fez com que o tricolor atingisse o feito de 12 jogos sem derrota na competição. São Paulo superou o feito alcançado em 1974, quando ficou 11 jogos sem perder na Libertadores, e também em 1992, quando acumulou 10 partidas de invencibilidade e terminou com a taça da competição. Notícia 2. César Sampaio mexe no Santos e escala time quase igual àquele do poste do Neymar. Única diferença é a ausência de Souza, que se recupera de cirurgia. Luizão e Diego Pituca, que estavam na escalação do Neymar, foram testados pelo técnico interino César Sampaio e devem iniciar o duelo contra o Red Bull Bragantino. Pauta 3. Após 2 dias de conversas, Corinthians e Dorival Júnior ainda não chegaram a um acordo financeiro, mas seguem negociações. Agora as tratativas não serão mais em Santa Catarina, onde mora Dorival Júnior. Isso porque o diretor executivo de futebol do clube, Fabinho Soldado, deixou a cidade de Florianópolis e voltou a São Paulo nesta quinta-feira para acompanhar a partida entre Corinthians e Racing do Uruguai pela Copa Sul-Americana. Edson Codor, empresário de Dorival, também embarcou para a capital paulista nesta quinta-feira. Ele voltará a se encontrar com o Fabinho Soldado, executivo corintiano, para discutir os entraves financeiros da negociação. Tanto a diretoria corintiana quanto o staff do treinador buscam uma rápida solução. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. São 17h10, está no ar Esporte em Debate, deste dia 24 de abril
de 2025. Mesa de áudio Pedro Piscinato, ele que mexe nos botões e manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas digitais. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, ele que capta a imagem, corta e coloca no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita e manda aí um like, manda um joinha pra nós. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Conta, 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 com o Sicredi você conta. Ah, é tão bom ter com quem contar pra tudo na vida, né, Benuto? É, e conta comigo, Guilherme. Só que na vida financeira, conta com o Sicredi. Tem conta corrente, cartões, investimentos, consórcios, seguros. Tudo isso? É, e mais. Tem um gerente sempre pronto pra ajudar. Até pelo Zap? No Zap, no app, na agência. Pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Imagine 1 bilhão de copos de água, 2 voltas e meia em torno da Terra. Pois é essa, a quantidade de água que Campinas consegue armazenar com a inauguração do 20º reservatório. Agora temos água para mais de 20 horas em caso de uma eventualidade. São 196 milhões de litros. Isso daria para encher 784 torres do castelo. Sanasa há 50 anos. Essencial para o futuro de Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba.
Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 17:16, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Hoje até às 19 horas, termina, portanto, mais cedo. Alô, você aí que está começando ou está já no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com o preço justo. A sua obra merece o melhor e com o Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo, meu amigo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. 17h18 em Campinas. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. O tempo urge, então vamos ao Fala Galera. Quando o Gé retornar de lesão, ele já volta como status de titular, na sua opinião? O Gé é como o Neymar, é um jogador imaginário. Todo mundo quer ver ele de volta, torce por ele, só que não acontece, por um problema ou por outro. Não sei o que acontece. Então, essa pergunta não tem resposta. Bom, já vamos abriria retomar a mão dele. Vai lá, CH. Continuo da onde, Batista? Que eu já nem sei. Começa do começo. O Gé é um jogador imaginário. Essa é a pergunta da Ponte no Fala Galera. Quando ele retornar de lesão, ele já volta como status de titular? O Gé é um jogador imaginário como o Neymar. Todo mundo quer que ele volte, espera que ele volte, mas as coisas não acontecem. Então, depois que ele voltar, a gente vê. Né? Mas eu lamento muito falar isso, mas essa é a verdade. O custo-benefício do Gé para a Ponte é caríssimo. Muito desproporcional. Bom, desde abril de 2024, 6 profissionais passaram pela função de treinador no Brinco. Além de Cordeiro, o Guarani contou com Claudinei Oliveira, Júnior Rocha, Pintado, Alan Al e Maurício Souza. Dos 6 citados, qual você mais gostou e qual você menos gostou? O que eu menos gostei foi do Claudinei Oliveira, com toda certeza disparado. Agora, de todos aqui, difícil, essa pergunta é complicada, cara. Complicada. Eu vou ficar com o Pintado, se é que dá para falar que eu mais gostei dele. Então, o que eu mais gostei, entre aspas, o Pintado, e aquele que eu desaprovei, o Claudinei Oliveira. Batista. 17h20, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante e indomável.
Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde. Um abraço pra você, um grande abraço aí pros amigos do nosso Esportão em Debate. Debate hoje, hein? Hoje eu tô meio turbinado, hein? É o seguinte, fala galera da Ponte. Quando o Gé voltar, ele já volta com status de titular? Não. Não, falei ontem sobre isso. O Gé vai voltar aos poucos, ele vai primeiro entrar 15, 20, 25, 30, 35, vai subindo a minutagem, jogo a jogo, que ele precisa readquirir a confiança, não pode correr muitos riscos, e depois ele começa a entrar de começo e não aguenta os 90, ele faz 60, 65. Não volta como titular, não. Vai voltar no banco, porque a Ponte cometeu esse erro no derby que lesionou o Gé com muita gravidade. Ele estava voltando, estava um longo período inativo, porque era a derby, foi para o jogo e entrou como titular, e quando rasgou o músculo a ponto de ir para uma cirurgia. Foi por isso? Não sei, não sou médico. Pode ter sido uma fatalidade? Pode. Mas será que não era jogo pro Gé totalmente sem ritmo? Porque ele entrou sem mobilidade nenhuma. Ele não pegou na bola no derby. E a Ponte perdeu de 1-0, né? No Moisés Lucarelli. Ele não pegou na bola. Ele não conseguia sequer matar uma bola. Ele não fez nenhuma jogada. Ele só reclamou. Por quê? Porque ele não estava bem fisicamente. Porque ele estava sem ritmo. Ah, mas era débil, já era arma secreta. Foi uma arma cujo tiro saiu pela culatra, né? A Ponte perdeu o jogo, perdeu o Gé e não pode incorrer no mesmo erro. Então ele não pode voltar como titular, como voltou para mim precipitadamente naquele derby por aquilo que nós vimos de futebol nele. Futebol nele. O que ele jogou? Nada. Se ele não jogou nada e ele é bom jogador, é porque ele estava sem ritmo. É porque ele não estava em condições ainda de voltar. Então a volta dele foi precipitada. E como cereja de veneno do bolo, né? Como uma pelotinha de veneno no bolo, que aí azedou totalmente a boca da égua, ele ainda se arrebentou e nunca mais jogou. Veja quando foi esse derby do gol do Matheus Bueno. Veja quanto tempo faz. Então agora não pode ocorrer o mesmo procedimento, para não chamar de erro, que para mim foi erro, mas eu não sou médico. Tem que ser aos pouquinhos. Resumindo, se vai ser aos pouquinhos, não volta como titular. Vai entrar com o jogo em andamento, vai sentindo, vai readquirindo 6, 7 jogos. E aí, ó, tá com a confiança, tá tudo consolidado a cirurgia, o cara já tá dividindo, já tá dando voadora em cobra. Aí ele volta a ser titular, porque a bola ele tem. E ele, em condições clínicas ideais e físicas próximas do ideal, ele tem que ser titular. Ele joga, dá a 9 ou a 19, que ele já jogou, dá a camisa dele. Depois joga todas as outras para cima, quem pegar, pegou. É o Gé e mais 10. Maneira de dizer, ele é titular absoluto, mas não no retorno. No retorno ele volta lentamente. Eu faria dessa forma, mas aí a responsabilidade é da comissão técnica da Ponte, que é muito competente, do seu departamento médico e do seu departamento de educação física e também de fisiologia. Então, no meu entendimento, não volta como titular. Ponto. Fala, galera do Guarani. Você pode falar os 6 nomes aí pra mim, Batista, e qual foi o período? Tá na mão aí ou não? Sim, aqui sempre está na mão, eu nunca te deixo na mão, viu, Tigrão? Então, manda aí que você realmente é meu anjo da guarda nos últimos 40 anos. Manda aí. Então vamos lá, atenção, hein? Treinadores que passaram pelo Guarani e que o comentarista vai opinar qual o melhor e qual o pior, desde abril de 2024. Total são 6, incluindo Marcelo Cordeiro, que é o auxiliar fixo da casa. Beleza. Claudinei Oliveira, Júnior Rocha, Pintado, Alain e Maurício Souza. Dos 6 citados, qual você mais gostou e qual você menos gostou?
qual eu mais gostei foi o Marcelo Cordeiro. Melhor futebol que o Guarani jogou foi na curta gestão dele. 2 ou 3 partidas jogou bola. Aí não, mas ele não quer. Aí aventura. E o que eu menos gostei foi o Júnior Rocha. 17h25 em Campinas. Você também pode opinar sobre as enquetes do dia. É só mandar para cá 971021493. Áudio curto e mensagem de texto curto também. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Batista, o melhor acho que foi o Alan Al, que inclusive acho que fez a melhor campanha. E o pior foi páreo duro, hein? Pintado ou esse Maurício Souza aí. Mas acho que o Pintado foi pior do que o Maurício. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Fala, Batistão. Boa tarde. Um ótimo programa para vocês. Batista, tira uma dúvida minha. Você está expandindo os seus negócios? Comprou até uma arena. A Ponte vai jogar na sua arena lá em Aracaju? Conta essa pra gente aí. Um abraço, Xandão Fera. Ô, Xandão Fera. Sim, o estádio é de minha propriedade. Por isso que ele chama Arena Batistão. Brincadeira, né? O estádio Lourival Batista foi fundado há muitos anos. Ele tem 55 anos. Ele foi fundado no dia 9 de julho de 1969. A seleção brasileira meteu 8-2 na seleção sergipana. E o Toninho Guerreiro foi quem marcou o primeiro gol da Arena Batistão, que na época se chamava somente Lourival Batista. Capacidade para 15.586 espectadores. Mas gostei aí da brincadeira, né? Valeu o seu espírito aí cômico, dizendo que eu sou proprietário, ou perguntando se eu sou proprietário da Arena Batistão. Meu pai era mineiro, não nasceu no estado de Sergipe. Eu tive um tio sergipano, já falecido, chamado Germano. Meu tio, casado com a irmã da minha mãe, Eunice Pereira, minha mãe, e Rosa Pereira, a irmã da minha mãe. Moraram durante o tempo todo lá em Londrina, ali na região de Londrina. A irmã da minha mãe também já falecida, né? Os dois falecidos, o Germano
e também a Rosa, que era minha tia. Eu ia de Jataizinho, depois Ibiporã, passear na casa desta minha tia Rosa, lá em Londrina. E o Germano, meu tio, era sergipano. Falava sempre com muito carinho da cidade onde ele nasceu, que era Aracaju, onde está a Arena Batistão, e o jogo do sábado, 5 da tarde. Aproveito para convidá-lo para esparramar, seja o agente retransmissor desta informação. O jogo estará na tela da Band, é de graça. Você não tem que assinar nada, não tem que pagar nada, não tem que fazer nada para assistir, né? Ligou a televisão, TV aberta, já estará passando o jogo da Macaca, jogo que será realizado a partir das 5 da tarde. A transmissão começa mais cedo, 4:45. Eu estarei no comando narrando este jogo com análise de Valdemir Gomes e Gleger Zorzin. Então coloque nos grupos de WhatsApp que você participa, lá nas suas redes sociais, que você sabe que é bem frequentada por pontepretanos. Passe adiante a informação. Jogo na tela da Band, sábado às 5 da tarde. Boa tarde, Batista. No canal do nosso amigo Eudes, do Versão Bugrina, ele falou que mandaram para ele que o elenco não gostava do técnico Maurício Souza. Desde o Paulistão, foi bem estranho o time cair tanto de rendimento depois do jogo do Água Santa. Mesmo goleando no outro jogo, ele mudar a escalação. Acredito que com o Cordeiro o time vai correr mais e se dedicar mais em campo. O que o CH acha disso? Ouviu isso também em CH? Abraços, nosso ouvinte Augusto. Você foi citado aqui pelo Augusto, hein, CH? E aí, qual é a sua resposta? Eu não tenho essa informação, não. Isso é uma colocação pesada. Eu em nenhum momento recebi tal acusação ou apontamento que o grupo não gostava do técnico Maurício Souza. Em nenhum momento. E se eu tivesse recebido uma informação correta, confiável, ela teria ido para o ar. Eu não tive nenhum tipo de informação a esse respeito. Até acho que existe um pouco de exagero à distância. Mas não vou duvidar, porque eu desconheço. Né? Desconheço. Não acho que o problema do Guarani seja esse. Aliás, tomara que o Marcelo dê conta do recado, né? Não siga fazer os caras correrem mais. Mas o problema não é só correr mais. Precisa melhorar muito a parte tática e técnica, na minha opinião, né? Ô Tigrão, mesmo não tendo a informação, né, mas você vem de longa data e merece muito respeito por tudo aquilo que já viu, ouviu e tem uma profunda capacidade de observação. Vendo, mesmo não estando dentro, mas à distância, esse time aí do Guarani, dá a impressão de que os jogadores não gostavam do treinador? Dá. Não tem informação. Você está pedindo uma opinião. Eu não tenho informação e não tenho como provar. E nem quero. Mas a sensação que eu tenho é que o vestiário não era bom. É a sensação que eu tenho. É que algumas insistências, algumas derrapadas bravas nas coletivas, às vezes defendendo muito um, mas insinuando falha de outro, insinuando sem nominalmente, né, apontar o dedo para ninguém. Então eu tenho essa sensação, sim. E eu não tenho nenhuma dúvida, mas nenhuma dúvida, independente do resultado, pode perder para o Caxias, tomara que não perca. O jogo é segunda, né? Segunda-feira lá em Caxias do Sul. Pode perder, pode não dar nada certo, mas que o time vai estar com mais foco, mais pegada e vai se empenhar mais,
Eu não tenho nenhuma dúvida, e me cobrem depois. 17h35. Boa tarde, senhores. O bom da Série C é que só tem um jogo por semana. Aí você sabe que vai sofrer só uma vez. Sábado ou domingo, né? KKKKK. Abraços, Fábio. Mas ele errou, né, Batista? Também, né? Ele errou, né? Não é só sábado e domingo, não. Por exemplo, se o Guarani perder, e Deus queira que não aconteça, eu acho até que vai fazer uma boa partida, mas se der tudo errado, dessa vez ele vai sofrer na segunda. Aliás, eu não sei se ele é bugrino ou ponte pretano. Ele não falou. Não falou. Então não sei nem se ele tá falando do Guarani. Eu só falei do Guarani porque realmente se ele for ponte pretano, essa semana ele vai sofrer se der errado no sábado. E se a Ponte jogasse no domingo, ia sofrer no domingo. Agora, em sendo bugrino, nem sábado, nem domingo. Tá com um fim de semana maravilhoso. O problema é a segunda, né? 17h36, informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate. Chegando com as informações da Ponte Preta. O elenco da Macaca termina amanhã a preparação para o jogo contra o Confiança. Partida marcada para sábado lá no estádio Batistão. E amanhã mesmo o time já viaja para Aracaju, onde inicia aí a sua concentração para o jogo de sábado. O técnico Alberto Valentim deverá fazer apenas uma mudança no time titular com relação à equipe que venceu o Retrô por 1-0 sábado passado no estádio Moisés Zucarelli. Simon entrando no lugar do Danley Santos. O zagueiro Danley, que fez a estreia na partida contra o Retrô, acabou sentindo uma contusão muscular, está fora, foi vetado. Então o Simon, assim como já foi no jogo contra o time pernambucano, deverá ser o seu substituto. Também desfalca o time Danilo Barcelos, pelo segundo jogo seguido. Ficou de fora da partida anterior com um problema na coxa, também não conseguiu se recuperar a tempo e está no departamento médico. A expectativa dele é de volta na quarta rodada, quando a Ponte joga em casa contra o Anápolis. E não somente o Danilo Barcelos, mas o Gé também está muito perto de voltar, pode até ser relacionado na quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Enquanto o Gé não está em campo, quem está no ataque é o Toró, autor do gol da vitória da Ponte Preta para cima do Retrô. Ele comenta sobre o apoio da torcida na linha do trem, no duelo contra o Retrô, A gente lembra, o torcedor ponte-pretano não teve acesso ao estádio Moisés Zucarelli. Muita gente ficou na linha do trem ouvindo a Bandeirantes e assistindo parte do jogo. E o Toró falou sobre esse apoio. Cara, o torcedor... Batista, para falar da Ponte, apoia, que surgiu aí... Não podia torcida, mas eles estavam lá em cima, vieram prestigiar a gente, apoiar, dar total apoio. E deu para escutar um pouco depois que eu fiz o gol, a torcida comemorando lá em cima. Eu fico muito feliz, pelo gol. E já na próxima partida aqui no estádio eu acho que vai poder ter torcida e vai ser mais importante para a gente. Disse muito bem o Toró, O torcedor ponte-pretano apoia em qualquer situação, seja na arquibancada, seja na linha do trem. O torcedor da Ponte está sempre apoiando o time. O Jean Dias foi julgado pelo STJD da CBF devido àquela expulsão na Copa do Brasil contra o Concórdia, ele foi absolvido, Então o Jean Dias está livre aí, está liberado para jogar contra a equipe do Confiança. Jean Dias que tem sido destaque, Nesse time da Ponte Preta, é um jogador de muita voluntariedade, está liberado, está à disposição do técnico Alberto Valentim para jogar contra o Confiança, a Ponte que nunca perdeu para o Confiança em jogos oficiais, Quer manter esse retrospecto positivo contra a equipe sergipana. Na base, o time sub-20 que disputa o Campeonato Brasileiro está muito perto de se garantir na próxima fase. Na próxima rodada, a equipe vai jogar contra o Avaí, partida marcada para Itapira, quarta-feira da semana que vem, e se vencer, garante classificação. Nesse momento, a Ponte está em terceiro lugar do Grupo B. Essas foram as informações da Macaca aqui no Esporte em Debate. São 17h40 em Campinas, Esporte em Debate, hoje terminando um pouco mais cedo.
porque tem o jogo do Corinthians e você vai acompanhar em toda a rede. Então hoje até às 19h. E como está a manutenção do seu veículo? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita aquelas surpresas desagradáveis. E na Rocha Autopeças você vai encontrar todas as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais lá no site rochaautopeças.com.br. Acesse, encontre o endereço da loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. Ô Tigrão, boa notícia. Jean Dias foi julgado no STJD, aquela expulsão contra o Concórdia. Ele deu um leve agarrão na camisa do árbitro e existia uma expectativa de que ele fosse punido ao menos com um jogo, porque o árbitro colocou isso na súmula, né? Esse agarrão que ele deu na camisa do árbitro. Mas trabalhou bem o departamento jurídico da Macaca, uma vez mais, e o artigo foi desclassificado e o jogador está liberado para a partida de sábado. Ótima notícia, hein, Tigrão? Ótima notícia, sem dúvida. Parabéns ao departamento jurídico da Ponte. O Jean Dias é um jogador de boa qualidade, viu, Batista? Não é só pelos gols que já marcou, pelas assistências que deu, mas ele é um cara que tem recurso e faz muita falta, né? E o Toró, que está fazendo a dupla ofensiva até que o Gé volte, e pode ser que o Toró seja titular absoluto até o final da Série C, vai depender dele. Se jogar como jogou contra o Retrô, aí, né, tem que arrumar um outro jeito de trazer o Gé para o time quando o Gé estiver pronto. Então os dois jogam juntos. E a Ponte joga sem centroavante, é interessante isso. Com essa formação que jogou contra o Retrô, quem que era o cara que se metia entre os dois? O jogador mais avançado da Ponte e que se posicionava entre o Jean Dias do lado direito e o Toró do lado esquerdo. O Elvis. O Elvis foi o falso 9. Só que ele não fica fixo lá. Ele não é pivô, ele não é jogador de referência. Mas quando a Ponte descia em bloco e ele tocava a bola e fazia infiltração, é ele que fazia uma espécie de falso 9, um terceiro atacante. E eu acho interessante isso, porque o Elvis finaliza muito bem. Ele tem uma pegada forte. Ele tem um arremate, ele bate muito bem na bola. Curva, etc. Então o Elvis, próximo da grande área, é sempre interessante. Só que ele não pode ficar fixo lá e ele não tem uma mobilidade que permita a ele estar nos dois lugares simultaneamente em pouco tempo. Vem com a bola, pega lá atrás, recebe do volante, lança e entra. Não, ele até um determinado momento do jogo, até uma certa minutagem, ele consegue, depois dá aquela riada básica. Então, com esse sistema que a Ponte colocou em prática contra o Retrô, e tudo leva a crer que ele vai ser repetido lá contra o Confiança, é sem centroavante. Agora, olha que interessante quando existe a rotatividade, quando existe a boa assimilação por parte dos atletas daquilo que o treinador quer. Mesmo jogando sem centroavante, a Ponte teve uma jogada por dentro. Olha que interessante. A bola não veio do fundo. Olha, está jogando com dois beiradas,
Toró na esquerda e Jean Dias na direita, o que era esperado? Que viesse uma bola alçada pelos dois, quando um cruzasse, o outro fechava. Então, se é o Toró que cruzou, o Jean Dias entra e pisa na área, e o contrário é absolutamente verdadeiro. Quando é o Jean Dias que centra, o Toró vem e pisa na área e tenta ser a referência. Não, estavam os dois centralizados. Sabe quem é que estava mais na beirada, mas ainda no campo defensivo, ou próximo da linha de meio de campo, já dentro do campo de ataque? O Serginho. Só que o Serginho, percebendo a engrenagem de movimentação do time, ele vem com a bola mais do setor lateral para um setor mais central, e aí dá um tapa de qualidade centralizado no meio da defesa do Retrô, e aí quem dá o segundo toque é o Jean Dias. Então, de quem não tinha nenhum centroavante, a Ponte estava com dois centralizados, o que deu assistência e o que fez o gol. O Jean Dias dá assistência, a segunda assistência, que foi uma bola muito bem trabalhada, e o Toró recebe a última bola, e aí enfrenta com muita capacidade o goleiro, dá a chapa e faz o gol que deu a vitória para a Ponte. Então, além do Serginho, que vem mais de trás, saindo da ponta e vindo para a meia, saindo da lateral e vindo mais para uma faixa central, a Ponte tinha os dois ponteiros, né? Hoje eles gostam de falar beirada ou extrema, para mim é ponta, ponteiro esquerdo era o Toró, ponteiro direito era o Jean Dias. Estavam os dois centralizados e a bola entrou, uma bola central, uma bola no meio da zaga, e ela entrou. E por que entrou? Porque teve dois toques de qualidade. O primeiro do Serginho, o segundo do Jean Dias, e o terceiro já como finalização do Toró metendo a bola na rede. Então é um esquema que me agrada e tem tudo para ser repetido. Agora, o torcedor que estava na linha, e eu já matei essa curiosidade um dia, porque houve um tempo em que o estádio lotava, e o público da linha chegava às vezes a 400, 500 pessoas. Muitos, porque não queriam entrar no tumulto, muitos, porque não conseguiam, porque o estádio estava lotado, isso década de 70, e alguns outros porque não tinham o recurso financeiro para adquirir o bilhete. E eu via aquele público, às vezes grande, na linha do trem, lá no Barrancão, né? Eu falava, pô, mas será interessante isso daí? Aí um dia de semana, não tinha jogo, não tinha bilheteiro, estava tudo parado, nem treinando a Ponte estava. Eu falei, e eu que vou matar essa curiosidade? Aí eu fui lá pela rua Oscar Leite, que é uma paralela da linha do trem, estacionei o carro lá, desci uma ruinha pequena que eu não me recordo o nome, curtinha, desci ali, atravessei a linha, claro que eu olhei se o trem não estava vindo, para não parecer desenho animado do Tom e Jerry, né? Olha para lá, olha para cá, e a hora que o gato passa, o trem pega. Não, olhei legal, tal, não tinha... Também eu tinha uma manha que o meu pai que me ensinou, ó, você vai atravessar a linha, dá uma baixadinha mais próximo do trilho, se ele estiver estralando, fazendo uns tec, 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 é porque tem trem vindo, já começa a ter aquele reflexo na linha pelo peso da locomotiva e de todos os vagões que ela puxa. Então a linha já dá uma movimentada. E você nem está vendo o trem, nem está escutando o barulho dele, mas a linha já dá uma estraladinha. Isso é uma manha para quem às vezes atravessa a linha de trem aí por um motivo ou por outro. É uma dica. E aí não estava estralando, não tinha no visual, não tinha barulho, não tinha nada. Atravessei a linha, vindo do lado externo da linha, do lado do bairro da Ponte Preta, ali em cima, da rua Oscar Leite, e me posicionei exatamente onde ficam os torcedores. E aí a grande surpresa. Você só vê metade do campo. Você só vê do meio campo para o gol dos portões principais, lá do placar. Do meio do campo para o gol do fundo, você não enxerga. E aí eu tenho que dizer para o Toró, lamentavelmente, que o torcedor não viu o que estava na linha, o gol do Toró, mas vibrou porque estava ouvindo a Bandeirantes.
Fui bem nessa, Batista? Sim, foi muito bem. Essa de ouvir o estralo da linha, essa foi de doer, hein? E pra você, CH, notícia boa... Batista. Oi? É verdadeira, eu não tô inventando não. É verdadeira, porque a gente tinha... Eu morava no bairro do Swift, a linha do trem passa ali. Joaquim Inácio, né, Swift, ali no tratamento de água, eu não saía dali. A linha do trem estava a metros, a gente escutava o apito, escutava o barulho do trem. E toda hora tava brincando ali, meu, não brinca pé de linha, é perigoso, tem tanto lugar para brincar, mas a gente gostava de brincar ali, né, no entorno da linha. E um dia ele deu, pô, macaco velho, também morou muito tempo próximo à ferrovia, ele falava, ó, presta atenção, às vezes você não tá vendo, mas já faz um estralo, porque há uma vibração do trilho já recebendo o reflexo do trem que vem ali já a uma distância próxima, mas que não está no teu ângulo de visão ainda e nem no ouvido. É verdade isso daí. E se você colocar algum especialista em ferrovia, essa não é cascata não. Aliás, eu não venho aqui para falar cascata nunca. Tudo que eu falo aqui eu vivenciei. Essa é verdadeira, é uma dica que eu passo por aqui. Você está dizendo que foi doída? Doída é hoje para mim, se eu tiver que abaixar para ver se a linha está estralando, que aí a lombar não me deixa voltar, né? Esse que é o problema. Mas na época, pô, eu fazia contorcionismo. Então, realmente, você ouve sim, e dá 3 a 4 minutos, aí você já começa a ouvir o barulho e já entra no seu ângulo de visão. E para você, CH, Jean Dias, portanto, está liberado, tudo indica que o Valentim não vai fazer nenhuma alteração. Será o mesmo time com relação depois que saiu Danley Santos, né? Ele saiu contundido, entrou o Simon. Então, a partir daí, no primeiro tempo, deverá ser o mesmo time que venceu o Retrô. O que você acha? Bom. Oi, Batista. Você está me ouvindo, CH? Agora sim, porque o retorno caiu de novo. Mas vamos em frente. Correto. Você falava do Jean Dias, não é isso? É porque com o Jean Dias liberado, provavelmente o técnico Valentim não fará nenhuma alteração. Apenas aquela que ele fez no primeiro tempo por causa do Danley Santos, que saiu contundido, entrou o Simon. Então, a partir dali, deve ser aquele time do primeiro tempo. O que você acha? Eu acho bom, é o time que eu colocaria em campo, com toda certeza, já que você hoje confirmou que dificilmente o Barcelos voltaria, ou não vai voltar, ou sequer vai viajar, e se ele viajasse, eu não o escalaria, eu não mexeria na primeira linha, eu acho que não tem nem o que tirar, nem pôr. Talvez acrescentar o Dudu ali no meio campo, no lugar do Lucas, do Emerson Santos, não, com certeza não. Mas eu acho que se ele repetir a partida, a escalação, as escolhas, o modo do time jogar no primeiro tempo, aprovadíssimo. Vai para cima do Confiança, não é? Não vai ser uma tarefa fácil, claro, evidente, o campeonato é muito equilibrado, mas a Ponte está, pelo menos na teoria, armada, preparada para fazer um bom jogo. Se repetir o primeiro tempo e tiver um pouquinho mais de equilíbrio físico na segunda etapa, a Ponte tem chance de trazer um bom resultado, Batista. Olha, daqui 1 minuto eu vou colocar para o pessoal no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas o gol do Pedrinho. A Ponte está disputando o Campeonato Brasileiro da Série B, categoria Sub-20. E o Pedrinho marcou de falta o gol de empate. A Ponte, com esse resultado, só depende dela. Vai enfrentar quarta da semana que vem o Avaí. Ganhando, já estará nas quartas de final do campeonato. O Batista. Oi, Tigrão, fala que eu discuto. Dentro em cima, inclusive na esteira do que falou o CH de forma correta, e eu penso muito nessa linha, me agrada muito a questão de jogar com 2 meias, e o Serginho é meia, e o Elvis mais ainda.
O que pode haver de variação na mesma formação nominal é o Emerson, por ser fora. Provavelmente o Confiança vai querer ir para cima da Ponte, tem a obrigação de fazer isso, joga em casa. O Emerson ser mais terceiro zagueiro do que o segundo volante, né? Porque nesse jogo de sábado passado, ele foi mais segundo do que primeiro, e muitas vezes o Lucas Cândido estava atrás dele. Como ele se adapta muito bem como terceiro zagueiro, você usa o mesmo time, a mesma plataforma, mas você puxa o Emerson um pouco para trás, e aí ele jogaria entre o Simon e o Wanderson. Essa é uma variação que talvez a gente, ao iniciar a transmissão da Bandeirantes, e na primeira vez que você me acionar, eu já devo dizer isso. Falar, hoje o Emerson está posicionado diferente. E o que acontece com isso? Claro que solidifica um pouco mais a marcação defensiva, mas ele libera o Arthur para aparecer. O Arthur para descer um pouco mais, porque daí teremos uma cobertura com 3 zagueiros, você diminui, né, a área de vigilância de 2 zagueiros só, quando são só 2. Você diminui a área de atuação do jogador. Ele fica com um pedaço menor do campo para vigiar e para cuidar. E aí, quando o Arthur descer, claramente, como ele é do lado esquerdo, o Toró vem por dentro. E aí você sai ali de um 4-4-2 para um 3-4-3, por exemplo, com 3 no meio, o Maguinho chegando e o Arthur indo lá na frente, virando uma espécie de extrema do lado esquerdo. Essa variação eu acho muito provável que aconteça em alguns momentos do jogo. Eu não imagino, por exemplo, o Emerson tão solto e tão distante dos outros 2 zagueiros, praticamente um pouco atrás do Elvis e à frente do Lucas Cândido, como nós vimos no jogo de sábado. É possível que aconteça, e aí o Valentim não alteraria nominalmente, mas alteraria posicionamento. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o seu dia a dia ou então para servir em ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. Você decide. E tem o levíssimo Seara, feito 100% lombo suíno. É saboroso como o presunto e leve como o peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Osvaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Bandeirantes. O Pedrinho tem 17 anos. Ele jogou a Taça São Paulo pelo Campeonato Paulista Sub-20. Este ano ele marcou um gol. Foram 9 jogos no total e ele marcou um gol. Campeonato Brasileiro da Série B, categoria Sub-20. Ele é Sub-17, mas está adiantado. Ele está jogando no Sub-20. 9 jogos, um gol marcado. O gol que ele marcou foi uma pintura.
Você que está nos acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas vai ver o gol agora. Ele é destro. Para você que não está no YouTube, está no rádio, eu vou descrevendo. Como se fosse no gol da linha do trem. Uma falta bem próxima do bico esquerdo da grande área. Ele tomou curta distância e bateu com o lado interno do pé. A bola sobe e entra na forquilha. Um golaço. Pedrinho já está pronto para jogar no profissional. Mas o Alberto Valentim não requisitou a presença dele no time principal da Macaca. Por isso, está disputando aí a Série B. Então ele bate muito bem na bola, pega com muita categoria, uma bola precisa e de alta definição. O goleiro está na bola, ele faz um voo, vai em direção à bola, mas não consegue chegar. Tamanha velocidade e a batida de perna direita, que é o pé principal, o pé de preferência, e o Pedrinho faz então o gol da Macaca, o gol de empate com o Coritiba lá no CT do Coxa, placar de 1-1. Golaço, textura de golaço. Realmente o Pedrinho é um jogador de muita qualidade técnica e vai render muito para a Ponte. Pode ser até que nem nesse campeonato ele apareça no time principal, mas é muito jovem, tem apenas 17 anos. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse Sócio Campeão. Técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Palmeiras, que entra em campo daqui a pouquinho às 7 da noite contra o Bolívar pela terceira rodada da fase de grupos. A bola rola no estádio Hernando Siles em La Paz às 19 horas no horário de Brasília. O provável time do Palmeiras do técnico Abel Ferreira: o Everton Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez, Emiliano Martins do Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Felipe Anderson, Estevão, Facundo Torres e Paulinho ou ainda Flaco Lopes. Já o Bolívar, do técnico Flávio Robato, com Lanzi Lota no gol, Ervin Vaca, Jesus Sagredo, José Sagredo e Omar Rocha,
Justiniano e Robson Matheus, Ramiro Vaca, Patito Rodrigues e Melgar, além do brasileiro Gomes. Apita o jogo Yael Falcon da Argentina, o árbitro de vídeo também argentino, Herman Mastrelangelo. 7 da noite, a bola rola na Bolívia, La Paz. Tem Bolívar e Palmeiras, terceira rodada, fase de grupos da Copa Libertadores da América. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h07, hoje até 19 horas. Termina um pouco mais cedo porque tem jogo do Coringão. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance, com mais de 1 milhão de clientes conectados. É a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos Gigantes, Guarani Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo, a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. Você garante um plano de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Então ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou então visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta a conexão de alta qualidade para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Rádio Bandeirantes. 18h08, informações do Guarani. Chegando Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate. Chegando com as informações do Guarani. O jogo do Bugre é na segunda-feira, à noite, contra o Caxias, lá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, fechando a terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. E lá na Casa Mata, comandando o time, vai estar o Marcelo Cordeiro. Ele que, com a demissão do técnico Maurício Souza, se tornou novamente técnico interino. E o Guarani trabalha até com uma possibilidade de uma permanência um pouco mais longa do Marcelo Cordeiro comandando o time. Tudo passa pelo resultado, né? Pela atuação e resultado do time no jogo contra o Caxias e também na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Com a saída do técnico Maurício Souza, o Guarani chegou ao incrível e negativo número de 5 trocas de técnico em apenas um ano. Uma média incrível de uma troca a cada 11 jogos. O Conselho de Administração, em tempo corrido, muda de treinador no Guarani a cada 73 dias, cerca de 2 meses e meio. É muita coisa, né? Não há continuidade. Um treinador não consegue aí ficar por muito tempo. O Maurício Souza até que ficou, mas aí conta-se pré-temporada, né? Tanto para o Campeonato Paulista quanto também para a Série C do Campeonato Brasileiro. Foi muito tempo de preparação. Mas se formos contar apenas tempos de jogo, não foi também tão grande assim não a permanência do técnico Maurício Souza no comando do Guarani. O Bugre, que claro, está de olho no mercado, está de olho nas possibilidades, mas por enquanto a aposta é em Marcelo Cordeiro, ele que não vai ter o Anderson Leite, suspenso pela expulsão contra o Brusque. Matheus Sarará também foi expulso em Santa Catarina, cumpre suspensão automática. São os problemas que o interino Marcelo Cordeiro tem para escalar o time do Guarani, que busca a reabilitação. Afinal, até aqui, em 2 partidas na Série C, 2 derrotas, uma para o Maringá e outra para o Brusque. Compromisso contra o Caxias
na segunda-feira, Batista. 18 horas e 11 minutos. Hoje até 19 horas. Rodízio de pizza da melhor qualidade é no Ponto 10, pizzaria e restaurante. Nas noites de terça a sábado, saboreie a melhor pizza de Campinas. São mais de 40 sabores, mais de 40 opções deliciosas com muito recheio, massa leve e crocante. Tem pizza doce e salgada e tem a sensacional pizza de sorvete. Aproveite também variados pratos à la carte, diversos tipos de lanches, petiscos, cervejas sempre geladíssimas, chopp, diferentes tipos de sucos e drinks. Bom atendimento, ambiente agradável, o espaço é climatizado. Ponto 10, pizzaria e restaurante, preço baixo e tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. O WhatsApp do Ponto 10, pizzaria e restaurante é 97410 6068. 97410 6068. Confira na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. Bem próximo, é uma paralela da Moraes Salles, ali bem próximo da Casa de Saúde. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Bandeirantes. São 18 horas e 12 minutos em Campinas. E o Jairo Blumer é o auxiliar técnico, será o auxiliar técnico do Marcelo Cordeiro. Mas não será nesse jogo contra a equipe do Caxias, porque vai começar o Campeonato Paulista Sub-20. E o Jairo é o treinador do Sub-20. Guarani, na sexta-feira, vai jogar contra o Bandeirante, lá em Brodowski. Então, o Jairo estará comandando o time do Guarani nesse jogo lá em Brodowski. E o Guarani, para o lugar do Jairo, porque depois o Jairo vai para o time principal. Luiz Fernando Estrada, ele é o atual técnico do Sub-17. Não nessa partida inaugural do Campeonato Paulista Sub-20, mas depois, na sequência, se for tudo bem, né, com o Marcelo Cordeiro, nesse primeiro jogo contra o Caxias, aí o Jairo vai ser o auxiliar na sequência da Série C. E o Luiz Fernando Estrada aí assume, sai do Sub-17 e assume o Sub-20. Começo com você, CH, sobre este jogo, ainda é na segunda-feira e o técnico Marcelo Cordeiro terá a semana toda para desenvolver aí o trabalho e escolher as peças. Eu tenho comigo que o treinador ele contribui muito pouco para a vitória de um time. Ele, entretanto, ele contribui muito na escolha das peças, para a vitória do time entre 25% a 30%, mas 80% na escolha das peças, e aí com a bola rolando, né, ele aumenta ou diminui a sua participação para uma vitória ou então para uma derrota. Quais as peças, caso o Marcelo Cordeiro desse uma ligadinha para você? Alô, CH, aqui é o Marcelo Cordeiro, não sei se você me conhece, mas eu vou dirigir o time do Guarani contra o Caxias. O que você tem aí para me dizer? E aí, quais são as peças que você escolheria para este jogo, hein, CH? Olha, eu começaria com muita simplicidade. E de que maneira? O primeiro departamento ou compartimento que ele tem que corrigir é o meio-campo. Não é que tá fácil de corrigir, mas você pode começar escolhendo bem os jogadores.
Então, Natan, Caio Melo e João Vitor seria o meu novo meio-campo. Ponto. A zaga depende dos 2 zagueiros de quem está disponível. Estou falando machucado, suspenso, essa coisa toda. Suspenso, me parece que não tem ninguém, mas pode ter jogador machucado, e eu acho que tem. Nas laterais, talvez o JP Galvão na lateral direita seria... Eu não estou vendo o cara treinando, entendeu? Acho que o Jus tem... Eu esperava mais, mas vou esperar mais um jogo, não é? De repente é uma alternativa. E na frente, Batista, não tem muito para onde correr, não é? Tem que jogar o Bilu, tem que jogar o Denis Júnior, e aí tem uma vaga em aberto aí. Algumas possibilidades, assim, não tem... O Guarani não tem um jogador incontestável. Fala assim, não, é esse mais 10. Não tem. Espero que o André estreie, né? Que me parece que ele foi contratado para jogar, para ser o titular. Pode até ser que não, né? Mas, pelo que a gente conhece do jogador, eu acho que ele tem condição de ser titular do time do Guarani. E a zaga, Batista, Rafael e Lucão, eu acho que vai ser a mesma. Também não tem quem tá fora e falar assim, ó, coloca porque resolve, não é? Mesmo porque eu tenho reticências e alguns detalhes que eu não gosto do futebol do Coutro. Mas, de repente, se ele entrar, também os que estão jogando não são tão melhores assim que o Coutro. De repente, isso aí pode também acontecer. Mas, em síntese, Batista, eu utilizaria muita simplicidade, fazer o básico, fazer o time jogar aí num 4-3-3 com a bola e sem a bola num 4-5-1, com os 2 extremos ajudando na marcação, muita transpiração, né? Posicionamento de marcação irretocável, intensidade, talvez seja essa a tônica pelos 3 jogadores de frente do Guarani, marcando saída de bola. O Guarani tem que fazer um gol no primeiro tempo, o mais rápido possível, para dar aquela tranquilizada, para ver se essa falta de confiança é colocada de lado. Porque se você pegar o time do Caxias, eu estou começando a estudar o time do Caxias, não existe nenhum grande jogador lá. O Caxias tem problema, o Guarani também tem, todos têm. Então precisa ajeitar, apesar das limitações do time do Guarani. E ajeitar a partir de onde? Do meio-campo. Ele precisa ter um meia e o João Vitor, ele pode fazer essa função. Não estou dizendo que é o ideal, mas é o que tem para o momento, porque o restante já foi testado e não funcionou. Jogar com 3 volantes lá seria uma opção? Não, de jeito nenhum, eu não faria isso. Então, vou torcer muito para o Marcelo Cordeiro, que é um cara competente, um cara da casa, mas a tarefa dele não é nada fácil, Batista. Não é só o fato de jogar lá em Caxias, o fato é que ele tem poucas opções para tecnicamente melhorar o time. Vamos torcer para que isso aconteça, mas não vai ser fácil. O Marcelo Cordeiro jogou como volante canhoto, ele tem 43 anos, jogou com destaque no Internacional, jogou com o Gleger na Portuguesa. Lateral esquerdo, viu, Batista? Lateral esquerdo? Lateral esquerdo. Lateral esquerdo, falei volante, né? Desde sempre. Lateral esquerdo, ala. Isso. E ele jogou também, jogou em outros clubes também, no Sport, jogou também com destaque no Sport, jogou no Red Bull Bragantino, aliás, no Red Bull Brasil, não o Red Bull Bragantino, que eram 2 times diferentes, né? Tinha o Red Bull Brasil, aquele de Jarinu, e depois o Red Bull Bragantino. E jogou também no Botafogo, no Vila Nova, no Vitória. Jogou em Sorocaba também, no São Bento. Então é o seguinte, a pergunta, Tigrão. O CH diz que não tem muita coisa o que mudar. Então, se não tem muita coisa que mudar, o que o Marcelo Cordeiro, na sua opinião, vai fazer para que o time possa render mais do que aquilo que vinha rendendo? Bom, primeiro, melhorar a intensidade do time, né? E para que o time tenha mais atitude do que, por exemplo, teve na última partida, quando acabou perdendo para o Brusque sem criar uma grande situação
durante os 90 minutos. Não podemos nem criticar porque perdeu o gol, porque não criou, e você só perde quando você cria. Muito bem. Agora, dizer que ele não tem nada para fazer, eu quero levantar uma bola aqui para você cortar, Batista. Né? Desde o jogo contra o Maringá, que o Giovani ex-Giva estava no banco. Giovani. O problema crônico e que não consegue acertar, não consegue azeitar, não é na meia, no tripé de meio ali, com alguém que chegue mais à frente. Ele estava com a camisa 20, é o número de inscrição dele. Então teve Maringá, aí passou uma semana inteira. Aí no outro domingo, só que o Maringá foi 16 horas e no outro domingo, então um pouquinho mais de uma semana, 19 horas, domingo agora passado. Aí Brusque. Não trabalhei no jogo, não estou com a ficha técnica aqui, mas se ele estava no banco contra o Maringá, tudo leva a crer que estava também. Alguém pode confirmar aí. Aliás, eu tenho como confirmar também, mas leva um tempinho aqui para localizar no próprio grupo de trabalho nosso. Por que, se o cara está indo para o banco, ele não está indo para fazer número? E aí, se ele ficou no banco, se nós contarmos a data do jogo em Caxias agora, ele já há 15 dias na estreia estava no banco contra o Maringá. Se estava no banco e não estava inteiro ainda fisicamente falando, do ponto de vista do condicionamento físico, ele já teve mais 15 dias para se recondicionar, porque clinicamente estava bem, senão não teria ido para o banco para fazer número. Mas ainda está sem ritmo, tal. 15 dias treinando para aprimorar a forma física e tentar adquirir algum ritmo. Por que não? Já que é treinador novo, cara nova, motivação nova, conhece o vestiário, por que não montar da seguinte maneira? Então, vai o goleiro novo aí que foi contratado. Aí, testa o JP Galvão desde o início. Rafael e Lucão, pelos contundidos na zaga, não tem muito o que fazer. E Emerson Barbosa também não. Aí começa uma brincadeirinha diferente. Natan, Caio Melo e ex-Giva. E à frente? Opa, tá aqui, ó. João Vitor, centralizado, o Deni Júnior e na outra beirada o Bilu. Só que o Bilu joga na direita. Então, pela ordem, Rafael Bilu, o Deni Júnior e o João Vitor, que gosta de jogar do lado esquerdo. Você tá tirando o Pablo Baianinho? Sim. Tô tirando para esse jogo, para iniciar a partida com o Giva, se ele estiver legal. Se não der para o Giva, não dá ainda, ô Tigrão. Tô ouvindo o programa aqui, tô te ligando, sabe por quê? Você não tem a informação, mas pro Giva não dá ainda. Ainda tá muito cru fisicamente depois de muito tempo parado. Tá bom, Baianinho na do Giva, na que seria a sugestão, não com o mesmo estilo, que o Baianinho é um atacante na minha avaliação, mas fazendo por dentro algo parecido com aquilo que ele fez no segundo tempo contra o Maringá, que até agora foi o melhor tempo de jogo do Guarani, pegando 4 tempos de 45 mais acréscimos. Primeiro tempo contra o Maringá não aconteceu nada, os 2 tempos lá em Brusque não aconteceu nada, mas o segundo tempo contra o Maringá eu gostei um pouquinho mais, ou seja, eu fiquei menos assustado. O Guarani voltou no intervalo, perdendo de 2-1, tinha tomado a virada, empatou o jogo e esteve muito próximo do terceiro gol. Aliás, quando tomou acidentalmente o terceiro gol, ele estava mais próximo de fazer o terceiro, estava com um homem a mais, inclusive, do que o próprio Maringá. Então, olha aí, não vai mexer? Eu acho que não dá para tirar o Bilu, tem que arrumar esse lugar para o João Vitor, que é sempre um jogador interessante, o Baianinho também, o Caio Melo fez um belo jogo na estreia, o Natan não pode ter essa invenção de entrar com o Sarará e botar o Natan no banco, e eu acho que isso daí ajudou a puxar a cordinha da guilhotina. Pô, que tá louco? Por que o Natan no banco?
Aí o Sarará, que tinha feito o gol contra, não teve culpa, foi um acidente. Mas é expulso. Aí o Anderson Leite, ele não pode utilizar, então ele vai ter que vir de Natan, de Caio Melo, e aí Giva ou Baianinho, e a dianteira, lado direito. Pô, você está falando de 4-3-3? Não, mas os dois extremas voltam o tempo todo. Fecha a linha com 5 sem a bola. E aí seria, exatamente pelo lado direito, o Rafael Bilu, o Denis Júnior, até porque o Samuel me parece que não está pronto e está um pouco longe ainda fisicamente, e no lado esquerdo, aí sim, o João Vitor, inclusive, caso não jogue, não haja ainda a possibilidade, não exista a possibilidade para o Giovani, aí o João Vitor e o Pablo Baianinho podem fazer uma alternância. Quando um cair um pouco mais ali pelo lado esquerdo para fazer uma extrema, para ser uma espécie de terceiro atacante, o outro vem buscar. E vice-versa. Foi o Baianinho, vem por dentro o João Vitor, que já realizou essa função na melhor partida do Guarani no Campeonato Paulista, que foi nos 4-0 contra a equipe do Água Santa. Aí o Baianinho ficou, vai o João Vitor, para fazer o tripé quando o time estiver avançando, sempre soltando os laterais, um de cada vez, aquela velha máxima, né? Tá indo aqui o Emerson Barbosa, aí fica, obviamente, para fechar a linha de 4, o JP Galvão numa linha média, e é assim que eu imagino. Agora, isso aqui pode ser interessante, é sugestão, a gente está batendo uma caixa, a gente está debatendo aqui possibilidades, mas a responsabilidade, na íntegra, vai ser do Marcelo Cordeiro. Agora, tudo isso que a gente está falando aqui é importante, mas é absurdamente menos importante do que a atitude que o time precisa ter para guerrear mais, né? Para encarar o adversário, para mostrar mais intensidade física, para brigar mais pela posse de bola, para preencher os espaços quando o time não tiver a bola e não deixar aqueles boqueirões, aqueles vazios, aqueles buracos negros onde o adversário trabalha e acaba depois arrumando uma possibilidade de finalizar. Então, um time mais compacto, guerreando mais intenso, se movimentando mais e com uma ou outra mexida aí de posicionamento e também nominal, caso surja a possibilidade, evidentemente, de que esse Giva, 15 dias, já esteve no banco. Estou falando 15 dias até a segunda-feira. Talvez fosse uma alternativa legal. Ou não, vou com ele no banco e vou botar dependendo do jogo. Tá bom, então enfia alternando ali a função do terceiro de meia, às vezes até um quarto, quando os dois voltarem, bota ali para jogar os dois meninos, os dois caras que são insinuantes, que tem drible, que tem velocidade. Estou falando do João Vitor e do Baianinho. É isso. 18h29, a Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Para saber mais, acesse aromadeservas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Chimichurri.
chimichurri. Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h34, hoje até às 19h. Corinthians e Racing do Uruguai. Bola rolando pela Sul-Americana, 7 da noite. Boa noite a todos. Chove fraco aqui em Itatiba. Pedrinho, que eu peço sempre no profissional. Gol de falta a lá de cá. Abraço, Carlos Lemos Matozinho. Ele é destro, né? Igual o de cá. Bateu muito bem na bola e fez o gol do empate contra a equipe do Coritiba, Campeonato Brasileiro Sub-20, Série B. Mais um ouvinte participando, ouvinte no ar. Fala, Batista. Boa tarde, Batista. Tudo bem? Tudo band. Ô, Batista, você não acha que lá no jogo contra Confiança, Valentim deveria entrar aí no ataque com o Jean Dias, que tá liberado agora aí depois do julgamento, o 25 e o Toró? Por quê, Batista? Para ter um centroavante de área para segurar lá na frente, visto que o 25 ele é forte, alto, parece o Gé. Segurar dois zagueiros lá, né, Batista? Lá dentro da área deles. E povoar o meio campo, né? Entrar com mais jogadores aí no meio campo. O que você acha, Batistão? Pergunta aí pro pessoal da rádio aí, CH Tigrão. Um abraço a todos, uma boa tarde, bom programa. Leandro do Campo Grande, Batista.
Valeu, Leandro, um abraço para você. Tô com uma expectativa de ver esse Gustavo 25 jogando, por causa do sobrenome dele. Lá em Araraquara, a dona Dirce 25, que Deus o tenha, era uma pipoqueira de um carrinho que ficava dentro do estádio. Mas não ali dentro do alambrado, né? Não no gramado, lógico, evidente. Não ia... Ô pipoca cara, hein, Batista? Então. 25 cada saquinho? Não, 25 era o sobrenome dela, igual esse jogador aí da Ponte. Desculpa. Então ela me ajudou muito na época lá, né? Porque eu tomava um cacete lá da concorrência e era muito difícil, porque eu estava chegando e o Zé Roberto Fernandes já estava lá há muito tempo. Ele saiu com a equipe inteira da Morada do Sol e foi para a Rádio Cultura. E a dona Dirce 25 só ouvia o Zé Roberto Fernandes. Comecei a mandar uns alôs para ela e tal, e aí um dia, depois de muito tempo, cheguei lá e ela estava com o rádio, ela tinha um rádio enorme, um Transglobe. Quem gosta de rádio sabe do que eu estou falando. Um rádio grande pra caramba e colocava em cima do carrinho com um som absurdo, parecendo um serviço de alto-falante. E ela mudou para a rádio Morada do Sol. E eu sempre, toda vez que ia fazer o jogo, né, ela ouvindo a Rádio Cultura. Chegava no estádio, ia lá no carrinho dela, comprava uma pipoca, e ela com o rádio ligado na Rádio Cultura. Comprava uma pipoca e ia lá para a cabine. E aí, quando cheguei um dia lá, um belo dia, eu mandando alô para ela. Mandava alô no rádio, mandava na televisão e tal, e ela ficava. E aí é o seguinte, ela não estava ouvindo, porque ela ouvia outra rádio, mas dava repercussão e o pessoal ia comentar com ela. E aí ela mudou e me ajudou demais naquele período de um ano que eu fiquei lá em Araraquara, de 1983 a 1984. E esse jogador tem o mesmo sobrenome dela. Não acredito que seja parente, apesar de ser um sobrenome exótico, diferente, né? 25. Italiano. Só conheço 2 que tem de sobrenome 25. A dona Dirce, lá de Araraquara, e agora o Gustavo, que aliás eu nem conheço, mas já divulguei aqui desde quando ele foi contratado esse sobrenome 25. Family name de origem italiana. Family name de origem italiana. Ele, inclusive, nós já divulgamos isso, ele foi adotado por uma família descendente de italianos, né? E aí você fez um link legal, ela acabava sendo uma caixa de ressonância da sua rádio, para dar aquela equilibrada na audiência e tal. Não ouvia, mas depois os caras iam dizer, que baixinho ali mandou um alô para você na Rádio Morada do Sol. Você não quer, ele tá mandando alô e você tá ouvindo outro? Bom, aí você trouxe ela pro seu lado. E eu entendi o link que você fez. Você vai querer que o 25, quando entrar, entre com o celular sintonizado no aplicativo, ouvindo a sua narração. É esse o link que você fez ou não? Sim, com certeza. Ele vai ouvindo, jogando e ouvindo você narrar. Ele vai jogando e ouvindo. Excelente. A narração ao mesmo tempo, olha que legal. Excelente. Só quero ver como é que ele vai se entender com o juiz, com aquele gritaria sua dentro do campo ali, interferindo no jogo. Mas, se der certo, a ideia é boa. Sabe o que é que eu acho do Gustavão, do Gustavo 25? Que ele não tá pronto, né, Batista? Ou não tá agradando nos treinos, porque a Ponte sem centroavante. A Ponte não está usando nem ele, nem o Bruno, né? Você vê, tá jogando sem centroavante. Quem fez o falso 9 em alguns momentos do jogo, pelo menos no posicionamento, e não no estilo, foi o Elvis, né? Então, a gente percebe que nem o Bruno Lopes e nem o Gustavo estão, nesse momento, à altura de compor aí uma situação de substituição, por ser pivôzão, e o Valentim já falou sobre isso, de substituição ao Gé. E tem um outro detalhe que conspira contra ele, você sabe qual que é ou não? Qual?
Contra ele e contra o Bruno Lopes. Sabe qual é o detalhe? Não sei. Detalhe é o seguinte, o Valentim tá jogando com 4 no meio. E ele não vai tirar nesse momento nem o Toró e nem o Jean Dias. E para ele enfiar o 25, ele vai ter que tirar o Serginho ou tirar o Elvis. E eu acho que ele, pelo menos jogando em casa, ele encontrou uma fórmula um pouco melhor do que aquela do Paulista. Porque veja, no Paulista a Ponte jogou 6 jogos em casa e ganhou 1. Ganhou o derby. Ganhou o derby, que é um jogo atípico. 6, ganhou 1. Mas com esse esquema de 3 espetados e 3 volantes. 3 espetados e 3 volantes. Ou 2 volantes e o Elvis. Aí o Elvis se machucou. Então aquele negócio de muita flecha e pouco arco. Primeiro jogo em casa, contra o Retrô. Time pro padrão da Série C, time de respeito. Time que não entra como mero coadjuvante, não. Vice-campeão pernambucano. Um jogo, uma vitória. Como é que foi a formação? 2 meias, 2 volantes e 2 atacantes. Então, além da questão de performance nos treinamentos, como é que o cara está desempenhando a função dele nos treinamentos, como é que está a parte física, porque o próprio Valentim, quando nos deu entrevista ao vivo, exclusiva, nos donos da bola, disse, não, ele ainda está um pouco acima do peso. A gente está trabalhando bastante nisso, é um jogador de presença diária. Legal. Pode ter a questão física, pode ter a questão do desempenho nos treinamentos, mas fundamentalmente tem que cortar a cabeça de alguém, entre aspas, claro, falando aqui, usando uma expressão de linguagem figurada, para poder fazer esse meio-campo que parece que agradou, eu gostei. Ora o Elvis municiando, o Serginho participou do gol, os 2 volantes mais soltos, ao invés de 3 zagueiros, o Emerson saindo um pouco mais para carregar a bola, para arrastar a bola. Então tem isso. Até porque, para botar o terceiro atacante, para ter o referência como inteligentemente o nosso ouvinte sugeriu, na verdade, ele vai ter que desmontar esse quadrado que parece que começa a dar uma outra cara ao time da Ponte. Gustavo, 25, está emprestado à Ponte, ele pertence ao Centro-Oeste. É uma SAF que fica na cidade de Nerópolis, estado de Goiás. Então ele pertence a esse time, está emprestado aí no time da Macaca. Ele que é muito grande, ele tem 29 anos e 1,93 m. Então se o jogo está complicado, se a bola não estiver entrando, ele que é canhoto, centroavante, canhoto. Coloca lá aquele pirulão lá, para ficar ali na entrada da área, de repente uma bola alçada. Por exemplo, no jogo no Campeonato Paulista contra a Portuguesa. Se tivesse um centroavante com essa altura, fatalmente ele teria feito um gol de cabeça. Que 5.000 bolas foram alçadas na área. E não tinha nenhum jogador com tamanho para poder disputar com os zagueiros muito altos da Portuguesa. E a Portuguesa com 9 em campo. Então é um jogador que pode sim ajudar o time da Macaca. Um rápido intervalo, agora 18h44. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br.
Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu destaco a Copa Libertadores da América. Ontem, jogando no Paraguai, o São Paulo venceu o Libertad pelo placar de 2-0. Já o Botafogo, na Argentina, perdeu para o Estudiantes por 1-0. O Fortaleza, na Colômbia, empatou por 1-1 diante do Bucaramanga. Ontem, também pela Libertadores, Independente Del Valle e River Plate empataram por 2-2. Hoje quem entra em campo é o Palmeiras. 19h em La Paz, encara o Bolívar. E às 21h tem o Bahia, que recebe o Atlético Nacional. Já pela Copa Sul-Americana, ontem nós tivemos a presença dos times brasileiros, com destaque para o Atlético Mineiro, que na Venezuela empatou diante do Caracas por 1-1. Já o Vitória, em casa, perdeu para o Cerro Largo do Uruguai por 1-0. União Espanhola e Fluminense no Chile empataram pelo placar de 1-1. Hoje, às 19h, quem entra em campo é o Corinthians, em casa, para pegar o Racing do Uruguai. Hoje também o Grêmio, jogando fora de casa, pega o Godoy Cruz. E às 21h30, o Cruzeiro encara o Palestino. Ontem, pelo primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista da Série A4, em Jundiaí, o União Barbarense venceu o Paulista pelo placar de 1-0. O jogo decisivo ocorre no próximo sábado, às 15h, na cidade de Santa Bárbara do Oeste. E para fechar, pela Copa Verde, ontem a decisão da competição no Serra Dourada, em Goiânia, o Paysandu ficou com o título. Após empate por tempo normal ou no tempo normal por 1-1, o Paysandu venceu nos pênaltis pelo placar de 5-4 e, portanto, é campeão da Copa Verde 2025. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h49. Boa noite, Batista. Tudo bem? Por um acaso, vocês saberiam qual é o valor da multa rescisória do Pedrinho da Ponte? Se puderem comentar, CH Tigrão, seria muito bom. Itamar, velha guarda da torcida jovem da Ponte, Jardim Olinda, Campinas. Não tenho conhecimento. Agora, a Ponte vai ter que fazer um esforço, tirar não sei de onde. Se a multa for baixa, tem relação direta com o salário do jogador, vai ter que renovar o contrato dele, porque senão a Ponte vai ficar chupando o dedo. Ele tem talento, tem habilidade, tem qualidade
e vai vingar. São 18h50 temas que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Tema 1. Sob o comando de Zubeldia, São Paulo alcança a sua maior sequência invicta na história da Libertadores. Vitória sobre o Libertad por 2-0 no Paraguai fez com que o tricolor atingisse o feito de 12 jogos sem derrotas na competição. São Paulo superou o feito alcançado em 1974, quando ficou 11 jogos sem perder na Libertadores. Pauta 2. César Sampaio mexe no Santos e escala o time quase igual ao do post do Neymar, que publicou, depois apagou. Mas o print é eterno. A única diferença é a ausência de Souza, e assim mesmo porque ele está se recuperando de uma cirurgia. Luizão e Diego Pituca, que estavam na escalação publicada pelo Neymar, foram testados pelo técnico interino César Sampaio e devem iniciar o duelo contra o Red Bull Bragantino. Pauta 3. Após 2 dias de conversas, Corinthians e Dorival Júnior ainda não chegaram a um acordo financeiro, mas seguem negociações. Agora as tratativas não serão mais em Santa Catarina, onde mora o Dorival Júnior. Isso porque o diretor executivo de futebol do clube, o Fabinho Soldado, deixou Florianópolis e voltou a São Paulo nesta quinta-feira para acompanhar a partida entre Corinthians e Racing do Uruguai pela Copa Sul-Americana, jogo que terá transmissão aqui da Bandeirantes. O Edson Codor, que é um empresário do Dorival, também embarcou para a capital paulista nesta quinta-feira. Ele voltará a se encontrar com o Fabinho para discutir entraves financeiros da negociação. Tanto a diretoria corintiana quanto o staff do treinador buscam uma rápida solução. E aí, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Você lembra do assunto da CND de ontem, Batista? Sim, claro. Da certidão negativa de débito? Já puxaram a capivara, Batista. Já puxaram. Não vai dar negócio, a não ser que me surpreenda. Aí pode ser, futebol, né? Apresenta muitas surpresas. Mas estava tudo encaminhado. Você acha que o Fabinho pegou o avião em São Paulo? Dorival, tô indo aí no Jurerê Internacional. Você me recebe? Tem interesse? O que você... Não, vamos conversar e tal. Enquanto isso, né? O corpo jurídico do treinador tá aí dando uma escafunchada, né? Aí perceberam o quê? Que a situação do Corinthians é de penúria, né? É de uma administração caótica, temerária até. Mas tá lá, isso é um problema do conselho do Corinthians, já houve reunião para pedir impeachment e não vingou, e quem tem direito a voto que se manifeste. Agora, quando provavelmente o Dorival Júnior, através do seu corpo jurídico, né? Quando ele recebeu a real situação, mergulhou um pouco mais fundo, falou, ó, isso aí é assim que funciona, ó. O cara chega lá e fica enchendo o saco da moça lá, não, a gente podia sair para tomar um vinho. Aí ela fala assim para ele, sim, uma hora nós vamos, uma hora a gente conversa, vamos falando. Pô, já tomou uma tábua, né, Batista? Que vamos falando, pô. Né? A gente podia tomar um suco juntos. Uma hora a gente agenda, mas vamos falando. Tá certo. Né? É isso. Então, ele pediu 3 milhões. Para não falar pro Corinthians, não quero, jogou 3 milhões em cima da mesa. É uma maneira de dizer não vou, porque ele sabe que o Corinthians não vai pagar. Então, o Corinthians já está atrás de uma opção C. Depois do Tite, depois do Dorival, agora um outro treinador. Para variar, para manter a coisa bem inédita, um outro português. E para você, CH, qual o assunto que você escolheu para hoje?
Essa história de pressão para cima do Zubeldia, eu não morro de amores pelo trabalho dele, mas o ano passado, com um time muito limitado, ele trouxe o São Paulo de novo para a Libertadores e está aí numa sequência muito boa, sem Oscar, sem Calleri, sem Lucas, etc., sem Arboleda. Então eu não entendo por que a torcida do São Paulo fica nessa pressão de querer trocar treinador. Eu, sinceramente, não consigo compreender. De qualquer maneira, apesar de não gostar muito, assim, não morrer de amores pelo conceito do Zubeldia, mas eu tenho que dizer que o trabalho dele é bem competente. E agora na lata. Responde na lata. Titular na vitória do Real Madrid sobre o Getafe na última quarta-feira, o brasileiro Endrick foi substituído no segundo tempo após a partida. Levou uma bronca pública do técnico Ancelotti em entrevista coletiva. O treinador italiano expressou seu descontentamento com uma cavadinha errada do Endrick, considerada por Ancelotti teatro. Ele disse que o Real Madrid não é clube de teatro. E aí, CH, treinador está com a razão ou não? Batista, eu acho que está com a razão, sim. Tudo bem, o Endrick tentou dar uma cavadinha, não deu certo, mas se ele bate firme no chão, ele faria o gol. Tem que deixar isso de lado, tá se formando ainda o atleta. Então eu acho que o Carlo Ancelotti está correto, sim, Batista. E para você, Tigrão, o treinador do Real Madrid está correto? Ele que é o produto de consumo desejado pelo Edinaldo Rodrigues. Sonho de consumo. Eu acho que é muito questionável isso daí, mas nesse caso eu acho que ele tem que ser disciplinador, sem ofender o jogador, sem passar dos limites, e o Endrick tem que entender que ele é ótimo jogador, mas ele às vezes tem nuances de peladeiro, sim. Eu acho que está correto o treinador. Vamos lá, Tigrão. Gabigol perde espaço no Cruzeiro e sai de principal estrela à reserva do clube. Para você, Gabigol é a maior decepção de 2025, por enquanto? Por enquanto, sim. E para você, CH, sua reflexão sobre o tema? Tá me ouvindo, né? Sim. Batista, eu não esperava muita coisa do Gabigol. Ele tá sendo uma decepção. Mas para mim não é a maior decepção. Porque ele já não estava jogando porcaria nenhuma no Flamengo. E só o Cruzeiro mesmo, nesse devaneio, contratar um jogador em baixa. Pagando o que está pagando. Então, para mim, a maior decepção deste campeonato brasileiro chama-se Gustavo Scarpa. Eu sigo com você, CH. Quais os resultados dos brasileiros pela Libertadores hoje? Bolívar, Palmeiras ou empate, o jogo é na Bolívia. Bahia, Atlético Nacional ou empate, o jogo é em Salvador. Bahia ganha e no jogo do Palmeiras, empate. E para você, Tigrão, tá com o palpitômetro ligado? Tá meio descalibradão essa semana, hein? Mas vamos lá. Bahia e Palmeiras. Será que o Castro é titular lá no Bolívar, Batista? Deve ser banco, né? Bolívar. Repita. Palmeiras e Bahia. Valeu, Tigrão. Um abraço pra você e até amanhã, Tigrão. Até amanhã, Batista. Se Deus quiser, um abraço a você, um abraço a todos os amigos da Bandeirantes e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH. Um abraço pra você e até amanhã, CH. Se Deus quiser. Boa noite a todos, até amanhã. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar. Tchau. Corinthians e Racing. Ele e você, ligados pela mesma emoção no futebol, com todo o time da Bandeirantes. E a primeira falta no meio campo. Ranieri tentou tirar a tocada por trás.
Bautista vai, comete a falta pro Corinthians. Cobrar, já põe no chão e já cobra. Abre a jogada lá do esquerdo, à frente, o passe pela beirada do campo. Passa Angileri, toca mais à esquerda. Se projeta pela ponta, linha aberta. O Bidon pede, começa atrás com a defesa. Félix Torres vira o passe, meia direita para Mateuzinho. Tomou pressão, devolve a bola, tira Félix Torres. Levanta a bola muito alta, vem a marcação de cabeça. Rebate aqui atrás do zagueiro Coutinho. Vai no meio, toca Bidon para trás. O Corinthians pega, sobra aqui atrás Carrilho. Carrilho domina, já entrega com Gustavo Henrique. De Gustavo na esquerda, devolução fina pela ponta, lança para Angileri. Angileri devolve a bola para a direita, tenta o passe com Félix Torres, é marcado, ia bater para Mateuzinho, não bate. Começou. Entrega de volta a bola pelo meio campo, serve atrás Gustavo Henrique. Alô, Gustavo Soler. Bola rolando em La Paz, Bolívar e